O sol da tarde banhou o bairro nobre de Valmont Heights, derramando seus raios dourados sobre gramados tão verdes, tão perfeitamente aparados, que pareciam irreais, como tapetes sintéticos cuidadosamente colocados. Aqui tudo exalava riqueza discreta e luxo comedido. As sebes esculpidas formavam arabescos precisos, os arbustos aparados em esferas impecáveis e os caminhos de paralelepípedos brilhavam ao menor raio de sol, lavados com mais frequência do que a maioria das calçadas da cidade vizinha. As residências competiam em elegância, erguendo fachadas imaculadas de linhas simétricas e varandas de ferro forjado onde pendiam floreiras. As paredes de calcário pareciam nunca conhecer a poeira, e os telhados de ardósia refletiam fragmentos de obsidiana sob o céu azul. Era o tipo de bairro onde as casas tinham nomes gravados em placas de latão, mas os vizinhos mal se chamavam pelo primeiro nome. Os sorrisos dos habitantes eram máscaras educadas, trocadas durante breves reuniões matinais, saudações vazias de calor, mas cheias de decoro. Por trás dessas fachadas perfeitas escondiam-se histórias de rivalidades silenciosas, julgamentos abafados e arrogância camuflada sob maneiras refinadas. Neste cenário congelado, Adrien Mende destacou-se pela sua presença simples. Negro na casa dos 40 anos, era o reflexo de um sucesso que não devia nada a ninguém. Ele ficou parado, ereto e sereno, em frente à janela saliente de sua vila moderna, observando a piscina infinita cuja água azul turquesa parecia se misturar com o horizonte. Sua casa, uma obra-prima da arquitetura contemporânea, era um conjunto harmonioso de vidro, aço e concreto polido. Grandes janelas salientes deixam entrar luz, revelando espaços abertos, decorados com gosto sóbrio e elegante, linhas limpas, mobiliário de design, obras de arte contemporânea penduradas nas paredes imaculadas. Cada detalhe testemunhou uma jornada marcada por muito trabalho, disciplina e determinação inabalável. Filho de imigrantes senegaleses, Adrien cresceu longe deste luxo ostentoso. O pai, trabalhador da construção civil, e a mãe, governanta, incutiram-lhe os valores da resiliência e da dignidade. Ele começou de baixo, comprando prédios degradados, reformando-os com as próprias mãos antes de iniciar seu próprio negócio imobiliário. Hoje era dono de dezenas de imóveis espalhados pela cidade, mas manteve-se discreto, preferindo o silêncio dos fatos à vaidade das aparências. No entanto, apesar do seu sucesso retumbante, ele sabia que alguns dos seus vizinhos não viam o homem por trás deste sucesso. Eles primeiro viram a cor de sua pele, um filtro invisível, mas onipresente. Entre eles, a senhora Morel. Dona Eveline Morel, na casa dos 50 anos, era a única a encarnar o desprezo educado que reinava nesse tipo de ambiente. Viúva de um advogado influente, ela morava em uma casa de estilo vitoriano, herdada de um marido cujo nome ela frequentemente mencionava como título de nobreza. Sempre vestida com esmero, os cabelos loiros cuidadosamente penteados em um coque rígido, ela caminhava pelo bairro com um andar que exalava a confiança de uma mulher convencida de sua superioridade natural. Seu jardim era um teatro de sua vaidade, roseiras raras em cores vivas, estátuas clássicas cuidadosamente alinhadas e uma fonte de água límpida que zumbia constantemente. Mas por trás dessa decoração impecável escondia-se uma mulher amarga, rápida em julgar e em fazer comentários condescendentes, muitas vezes disfarçados de elogios. Ela morava bem ao lado da casa de Adrien, separada por uma simples cerca branca. Uma fronteira simbólica entre dois mundos, o do privilégio herdado e o do sucesso construído pela força das mãos. Numa manhã de domingo de verão, o ar estava quente, carregado com o perfume do jasmim em flor. Adrien estava se preparando para sair para sua corrida matinal. Vestido com shorts esportivos simples e uma camiseta preta, com fones de ouvido no pescoço, ele parou quando viu uma cena surreal pela janela saliente. Dona Morel e duas de suas amigas estavam lá, confortavelmente instaladas à beira de sua piscina. Eles usavam trajes de banho chiques, óculos escuros no nariz, taças de vinho branco nas mãos, toalhas luxuosas espalhadas em suas espreguiçadeiras pessoais. Eles riram alto, despreocupados, como se fossem os donos do lugar. O contraste foi impressionante. A água azul turquesa refletia o céu, as sombrinhas brancas estendidas ofereciam sombra, e no meio dessa imagem perfeita estava a silenciosa arrogância de Eveline Morel. Adriano respirou fundo. Ele avançou calmamente, atravessando o exótico terraço de madeira. Seus passos eram medidos, seu olhar fixo nela. Olá, senhora Morel. Posso saber o que você está fazendo aqui?
Ele perguntou com uma voz calma, quase gentil. A senhora Morel mal ergueu os olhos por trás dos óculos escuros. Ah, Adriano, é isso? Ela respondeu em tom leve, como se estivesse procurando o primeiro nome dele em um canto de sua memória. Olha, está tão quente, sua piscina está ali sem uso. Achei que você não se importaria. Afinal, somos vecinos. Suas amigas riram baixinho, achando a situação divertida. Um sorriso condescendente esticou os lábios finos de Madame Morel, um beicinho satisfeito por estar em casa sem ser convidada. Adriano permaneceu impassível. É propriedade privada. Vou pedir que você saia, por favor. Madame Morel caiu na gargalhada. Propriedade privada? Vejamos, num bairro como este, deveríamos partilhar. De qualquer forma, você realmente não parece se importar com isso. Seria lindo demais ficar sem uso, certo? Suas palavras ressoaram no ar pesado, como um eco de privilégio mal assumido. Adrien poderia ter ficado com raiva, levantado a voz e deixado a raiva falar. Mas ele não fez isso. Ele apenas assentiu. Tudo bem. Aproveite o seu dia. Então ele girou nos calcanhares, indo para casa. Mas por trás de seus passos calmos, um plano começou a amadurecer em sua mente. Ele sabia que o verdadeiro poder não residia nos gritos ou no confronto direto. Era hora de responder à arrogância com uma lição que a senhora Morel nunca esqueceria. Adrien sabia que confrontar Madame Morel diretamente apenas reforçaria sua arrogância. Ele decidiu responder de forma diferente, com inteligência e estratégia. Em vez de ceder à emoção, ele transformou a humilhação silenciosa numa lição calculada. Ele tinha câmeras de segurança de última geração instaladas ao redor da piscina, cuidadosamente escondidas, capturando cada detalhe em alta definição. Os ângulos foram escolhidos meticulosamente para não perder nada, lentes discretas fixadas nos cantos do telhado, outras integradas nas luzes do jardim. Cada movimento seria registrado, cada gesto, cada sorriso condescendente seria imortalizado. Mas ele não parou por aí. Adrien contatou um oficial de justiça para registrar oficialmente os fatos durante a próxima intrusão. Queria provas irrefutáveis, incontestáveis, que nem as palavras açucaradas nem os privilégios sociais de Madame Morel pudessem apagar. Poucos dias depois, ele organizou uma recepção suntuosa para comemorar a assinatura de um importante negócio imobiliário, uma transação que confirmou seu status de empresário talentoso. A vila brilhava sob a luz fraca das lanternas penduradas, o reflexo dos copos de cristal brilhando como estrelas capturadas. Estiveram presentes convidados ilustres, empresários influentes, advogados renomados, jornalistas curiosos e até um vice-prefeito, símbolo dos círculos de poder nos quais Adrien agora navegava com facilidade. O cenário era perfeito para uma demonstração inesperada. Como era de se esperar, a senhora Morel não resistiu à tentação. Fiel à sua arrogância, ela aproveitou o momento de aparente calma para entrar novamente na propriedade de Adriano, acompanhada por dois amigos que compartilhavam de sua autoimportância. Atravessaram a cerca baixa sem o menor constrangimento, acomodando-se à beira da piscina como se o local lhes pertencesse. Risadas surdas surgiram, taças de vinho branco nas mãos, suas vozes ressoando com a confiança daqueles que pensam que as regras não se aplicam a eles. O que eles não sabiam era que dentro da vila, telas escondidas transmitiam imagens ao vivo de câmeras de segurança. Adriano convidou discretamente seus convidados a observar a cena. Seguiu-se um silêncio, seguido de murmúrios indignados. A indignação penetrou na sala como uma corrente de ar frio. Um renomado advogado, especialista em direito imobiliário, dirigiu-se a Adrien, visivelmente chocado. Você deve registrar uma queixa por invasão. Este desrespeito pelas leis fundamentais é inaceitável. Adrien, com o rosto impassível, deu um leve sorriso. Isso é exatamente o que planejei fazer. Na manhã seguinte, um oficial de justiça intimou a senhora Morel por invasão ilegal de propriedade privada. A surpresa era visível em seu rosto, um misto de descrença e pânico, como se a própria ideia de ser responsabilizada por seus atos lhe fosse estranha. Ela tentou se defender alegando mal-entendido, excesso de familiaridade entre vizinhos. Mas a evidência era esmagadora, clara e indiscutível. Durante a audiência, a sala estava lotada. Adriano, vestido com um terno sóbrio, permaneceu digno e calmo. O advogado da senhora Morel tentou minimizar o incidente,
chamando de um simples mal-entendido entre vizinhos e implorando pela boa-fé de seu cliente. Mas quando Adriano se levantou para falar, o silêncio se impôs. Não é um mal-entendido. É um abuso de privilégio, um desprezo disfarçado de familiaridade. O que você vê como inofensivo é na verdade uma expressão de arrogância de direito. Hoje exijo justiça, não só para mim, mas para lembrar que o respeito é a base de toda convivência. Suas palavras, ditas com voz calma, mas firme, ressoaram com força inegável. O juiz, visivelmente impressionado pela clareza do seu discurso e pela dignidade que ele incorporava, condenou a senhora Morel a uma multa substancial e a um pedido público de desculpas. Poucos dias depois, a cena era surreal. Madame Morel, antes tão segura de si, ficou em frente à casa de Adrien, cercada por alguns vizinhos curiosos. Sua voz tremeu ligeiramente enquanto ela lia seu pedido de desculpas, tentando manter alguma aparência de dignidade. Mas a máscara havia caído. Adrien o ouviu sem piscar, impassível. Ele não precisava de suas desculpas. A verdadeira vitória não foi a condenação judicial, nem mesmo a humilhação pública. Não, a vitória consistiu em ter demonstrado que nenhuma arrogância, nenhuma condescendência poderia diminuir o seu valor. Ele não levantou a voz, não cedeu à raiva. Ele respondeu com inteligência e dignidade. Enquanto ela se afastava, de cabeça baixa, Adrien murmurou para si mesmo, com um leve sorriso nos lábios. O respeito não se impõe pela força. É conquistado através da integridade. Depois, com passos tranquilos, regressou à sua piscina, em paz, sob o sol de um bairro onde as máscaras finalmente tinham caído.